iPad 10, iPad Air ou iPad Pro com 11 polegadas. Qual desses dispositivos que se encaixa melhor no seu tipo de usuário? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse é um vídeo muito importante para você que está em dúvida sobre qual linha de iPad comprar ou qual modelo de iPad comprar. Nós temos aqui na bancada o iPad 10, que é o modelo custo-benefício, o modelo menos caro da Apple, né? Inclusive um iPad que tem um design bacana, um design inspirado aí nas linhas Pro da máquina, inclusive com a tela IPS super bacana. Temos também o iPad intermediário, que é o iPad Air, que é um dispositivo que, fisicamente, olhando para ele, as características de design lembram muito o iPad 10, só que sim, ele tem algumas diferenças bem importantes, como é o caso do processador aqui, que é o M1, e temos também o iPad Pro, que é o mais diferente de todos quando nós falamos do design, porque ele tem câmera dupla aqui na parte de trás, é um design mais bem acabado, tem ali no caso o Face ID para desbloqueio, né? Ele não usa impressão digitais, enfim, né? Dispositivos que têm sim as suas diferenças e as suas semelhanças. E começando aqui pelo design dos três dispositivos, nós temos aqui pontos que devem ser mencionados e pontos que são importantes aqui já de cara. O iPad Air e o iPad 10 têm um design muito parecido, principalmente quando nós olhamos aqui na parte traseira, né? Mas nós temos uma diferença importante aqui nesse quesito, que são esses pinos aqui na parte de baixo, pinos metálicos. Esses pinos permitem que o iPad Air e o iPad Pro se conectem com o teclado oficial da Apple, né? Que é esse teclado aqui, ó. Tá vendo? Esse tecladinho, que é o teclado original padrão. Então, se eu pego o meu iPad Air, eu consigo conectar ele aqui nesse teclado, magneticamente, inclusive. Deixa eu conectar aqui para vocês. Puxa aqui para baixo, pam, conectou. Tá conectado, eu já posso utilizar aqui, ó, o trackpad. Eu posso utilizar basicamente tudo que eu quiser com tranquilidade, como se fosse realmente um MacBook aqui na minha mão. Isso aqui realmente é muito legal. Isso serve para o Air e isso serve para o Pro. Já o iPad 10 não vai encaixar nesta capinha, só que eu tenho um tecladinho aqui muito bacana que ele vai servir para qualquer qualquer iPad que você quiser, que é esse tecladinho aqui, ó. Inclusive tem ele branco e tem ele em outras cores também, que é o teclado da WB. E a conexão desse teclado é extremamente simples. Eu só aproximo ele aqui do lado, aperto aqui FN Connect, ele já conectou e eu posso apertar aqui também o iOS para ele entender que está conectado em um iPad, né, ao invés de um Android. E cara, eu tenho as mesmas funções do trackpad original da Apple, só que um teclado que custa uma fração do valor ali que o Magic Keyboard ali da Apple custa, né? Isso aqui realmente é muito legal. Olha só, eu transitando aqui entre os aplicativos. É que o iPad está deitado, né? Mas se eu fizer assim, ó, eu consigo transitar, eu consigo digitar, eu consigo, por exemplo, apertar aqui o ESC para voltar para a tela inicial, consigo apertar ali e fazer uma busca, por exemplo, de arquivos. É que tem tanta função esse tecladinho que eu acabo até me perdendo aqui nele, né? Eu consigo voltar aqui, ó, para a tela inicial também. Se eu quiser também eu posso clicar aqui no início e voltar aqui para a tela inicial. Então se você quer comprar um teclado que é bacana aí para o seu iPad, qualquer iPad, tá? Ele funciona em qualquer um. Tem carregamento USB do tipo C, você consegue utilizar também no Windows. Cara, esse tecladinho é muito legal e eu vou deixar aqui na descrição o link dele pra vocês, tá? É um tecladinho super bacana que eu super indico. Daí quando nós vamos aqui para as telas desses dois aparelhos, nós temos um display de 10.9 polegadas aqui pro iPad Air versus uma tela de 11 polegadas fechado aqui pro iPad Pro. São telas que têm a mesma tecnologia, o Liquid Retina IPS LCD, com uma resolução também bem próxima, né? Ali acima do Full HD, é uma resolução bem bacana. Só que o iPad Pro tem taxa de atualização de 120 Hz, né? Uma fluidez bem bacana, contra 60 Hz aqui pro iPad Air com chip M1, tá? Tem essa diferença aqui de fluidez pros dois dispositivos que, sinceramente, eu não acho que é algo que, meu Deus do céu,
vai fazer uma diferença tão grande assim no dia a dia. Mas sim, existe essa diferença e ela tá aqui, né? Mas no geral, assim, quando você olha, não tem uma diferença tão grande. E o iPad 10 também, meu parceiro. O iPad 10 também tem aqui, ó, uma tela que tem 10.9 polegadas e acaba sendo uma tela igual à tela do iPad Air. Então eles são iguais nesse quesito e eles não são tão diferentes assim do iPad Pro, tá? A diferença maior mesmo tá ali em relação à fluidez que o iPad Pro tem. Mas não é, nossa, meu Deus, que diferença absurda, tá? Realmente é só mesmo ali a taxa de fluidez e, claro, uma tecnologia ou outra ali que ele vai ter de vantagem. Vocês viram aí que eu desbloqueei o iPad 10 com leitor biométrico. E o iPad M1 também tem leitor biométrico aqui na sua lateral, aqui na parte de cima, inclusive, ó. O iPad 10 tem um leitorzinho biométrico aqui e o iPad Air tem um leitor biométrico aqui que já começou a tocar um trem. Meu Deus do céu, que é isso? Tá doido, meu parceiro? Tava tocando uma musiquinha aqui. Não me diga! Então o iPad 10 e o iPad Air se aproximam bastante aqui nesse quesito de display, leitor biométrico e tudo mais. Já o iPad Pro vai ter o Face ID, né, que é um desbloqueio mais modernoso, digamos assim. E sobre a Apple Pencil, que a gente consegue conectar aqui nos dispositivos, aqui no iPad Pro, nós conseguimos conectar tanto a Apple Pencil de segunda geração, que é uma Apple Pencil mais moderna, apesar que temos a Apple Pencil Pro agora, e ela conecta aqui na lateral. Conectou magneticamente, ele já está conectado aqui com o meu iPad Pro. O iPad Air também te dá essa possibilidade, porque ele tem essa ranhura aqui na lateral. Então eu consigo vir aqui, ó, e conectar a minha Apple Pencil Pro, ou Apple Pencil 2, na verdade, aqui no meu iPad Air também. Já o iPad 10 não tem, no caso, essa conexão. Nós não temos aqui na lateral essa conexãozinha. Então, ela até fixa aqui magneticamente, mas ela não vai conectar. No iPad 10, você vai utilizar a Apple Pencil USB do tipo C. Para mim, a melhor que tem hoje em dia. Só que para conectar, você tem que conectar via cabo, tá? Você vai utilizar ali o cabo que já tem presente na caixa dele. Venho aqui, ó, conectou, já era, vai até aparecer aqui, ó, falando que tá carregando, olha só, conectado aqui a Apple Pencil USB do tipo C junto com o meu iPad 10. Só que a Apple Pencil USB do tipo C também conecta aqui no iPad Pro e no iPad M1, tá? Eu vou conectar ela aqui no iPad Pro só para mostrar umas coisinhas que vocês conseguem fazer aqui com esse dispositivo. Então vamos lá. Peguei a minha Apple Pencil, tô aqui no meu iPad Pro, mexendo para lá e para cá. Entrei, por exemplo, aqui em uma apresentação que nós estávamos fazendo. A Apple Pencil USB do tipo C reconhece aqui a proximidade da tela e ela vai mostrar ali, ó, o rabisco, tá vendo? Só que isso ela só faz no iPad Pro. No iPad M1 e no iPad 10 não dá para fazer porque eles não têm esse reconhecimento. Só que eu não consigo transitar aqui entre as canetas dentro do aplicativo, mas isso aqui é muito bacana. Já a Apple Pencil 2, eu consigo, por exemplo, conectou aqui, né? Eu consigo trocar de canetas dando um toquezinho aqui, ó. Tá vendo? Cara, não é algo que eu acho que vai fazer tanta diferença no seu dia a dia. Porque se você vai só estudar, a Apple Pencil USB do tipo C já dá conta do recado em qualquer um dos dispositivos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, se liga. Conectei aqui, por exemplo, a Apple Pencil USB do tipo C aqui no nosso iPad 10, tem até uns rabiscos aqui já, deixa eu voltar aqui. Se eu abro aqui, por exemplo, um PDF diretamente aqui no meu iPad 10, eu consigo estudar como? Consigo fazer uma leitura dinâmica aqui tranquila com o iPad 10. Eu venho aqui, ó, escolho a caneta que eu quero, escolho a espessura que eu quero, escolho também se vai ser transparente ou não. E aqui, ó, quando eu clico nesse aspecto de cores, eu consigo escolher dentre diversas cores aqui para minha caneta, né? Escolhi um vermelhinho bem bonito aqui, ela tá vermelhinha, e aí eu posso simplesmente rabiscar a minha tela. Segurei, ele vai marcar esse texto. Olha só, isso aqui eu consigo fazer em qualquer um dos iPads. Eu consigo fazer no iPad 10, consigo fazer no iPad Air e consigo fazer, obviamente, no iPad Pro. A diferença é que no iPad 10 e no iPad Air, ele não vai mostrar ali a caneta flutuante, por exemplo. Mas não é algo que eu acho que vai fazer tanta diferença
assim. Por exemplo, estou aqui em uma outra parte da apresentação, eu posso escolher uma outra caneta, né? Vou escolher aqui uma caneta de tinteiro, por exemplo, e vou escolher a cor azul. Aqui eu já consigo fazer rabiscos, né? Eu consigo rabiscar aqui e escrever o que é, o que não é, graças aqui à Apple Pencil USB do tipo C. E essa caneta ela vai funcionar em todos os iPads, até mesmo no iPad novo que foi lançado, o iPad Air com chip M2, vai funcionar aqui do mesmo jeito. Isso aqui realmente é um ponto e tanto aqui de todos os dispositivos, tá? Com a diferença de que o iPad 10 não dá para conectar com o Apple Pencil Pro, a Apple Pencil 2, na verdade, e o iPad Air e o iPad Pro já tem ali essa possibilidade. Agora, quando nós vamos para o hardware desses aparelhos, nós temos uma diferença muito importante. Eu vou até colocar eles aqui na sequência, só para vocês terem noção do que nós temos aqui. Nós temos o A14 Bionic aqui para o iPad 10, temos o chip M1 aqui para o iPad Air e temos o chip M2 aqui para o lado do iPad Pro. Vou abrir o AnTuTu Benchmark, que é um aplicativo frio que vai dar para a gente aqui uma noção mais ampla da situação. No iPad 10 nós temos 1.091.000 pontos. No iPad Air, nós já temos 1.800.000 pontos. É quase o dobro de pontuação. E no iPad Pro, ali fica bem próximo. Então, o chip M1 e o chip M2, eles estão muito próximos ali em termos de desempenho. Só que o chip A14 Bionic que está no iPad 10 vai te dar a possibilidade de rodar tudo. Qualquer game, qualquer aplicativo, você consegue rodar com tranquilidade. Até mesmo editar vídeos em 4K com tranquilidade. A diferença é que aqui você vai utilizar programas de terceiros ou ali o CapCut, já que no caso você vai usar o Final Cut Pro e nesse caso também. Outra diferença que é muito importante, a USB do iPad Pro e do iPad 10 te dá a possibilidade de conectar em um monitor externo. Então, se você quer utilizar um monitor para editar ou para espelhar, né, o seu iPad, no iPad Pro e no iPad Air com chip M1 você consegue. No iPad 10 você já não consegue. Então, essa é uma diferença bem importante que vocês têm que entender. O iPad Air, o iPad 10, no caso, não te dá a possibilidade de conectar o monitor. Se você não vai usar para isso, se você vai usar só para estudar diretamente na tela dos dispositivos, o iPad 10, cara, ele vai ser o melhor custo-benefício, porque você compra uma versão desse dispositivo com 256 GB no valor que você compra um iPad Air com chip M1 de 64, tá? Ou um iPad Pro ali no caso, nem um iPad Pro você consegue comprar, porque ele acaba sendo mais caro. Então sim, o iPad Air e o iPad Pro tem hardware superior e consegue conectar em um monitor. Só que o iPad 10 vai ter um hardware que é não tão potente assim, mas que dá para você jogar jogos pesados, dá para você editar em 4K, só que sem espelhar em um monitor. Um ponto que a gente acaba esquecendo de falar aqui nos dispositivos é sobre as suas câmeras. E o iPad 10, ele tem uma vantagem aqui nesse quesito, por incrível que pareça, tá? A câmera do iPad 10, a câmera frontal dele, fica exatamente aqui no meio, bem aqui, ó. Então se eu tiver ali, ó, e eu quiser fazer uma videochamada, por exemplo, eu vou ficar exatamente posicionado aqui no meio. Isso é muito bom, tá? Todos eles conseguem fazer vídeo em 4K a 60 FPS. Então mesmo o iPad 10 vai conseguir te entregar um vídeo e tanto. E para uma videochamada, ele já tá aqui na posição mais bacaninha, né? Digamos assim. Contra o iPad Air com chip M2, com chip M1 no caso, que tem aqui a câmera bem aqui do lado. Então, por exemplo, se eu abro a minha câmera e eu vou participar, por exemplo, de uma videochamada, eu vou ter que ficar olhando aqui pro canto, tá vendo, ó? Bem aqui pro canto, ó. Se eu tiro meu dedo, vocês vão ver. Se eu tô aqui na chamada, fica no canto, e no iPad Pro é assim também. Então, para videochamadas, por incrível que pareça, o iPad 10 é superior graças à sua posição de câmera privilegiada, que só foi trazida aí nos iPads Air e Pro agora em 2024, com iPads que são extremamente caros. Então, se você vai utilizar ele para uma videochamada, se você vai dar um uso de estudo ali mesmo, leitura, de jogos que seja, consumir multimídia sem espelhar a tela, mas você vai fazer muitas videochamadas, o iPad 10 é
superior, pensando que ele já conecta com a Apple Pencil USB do tipo C, tá? Mas o hardware dos outros dois realmente é muito superior, é um hardware absurdo para quem quer um uso profissional. Não quer um uso profissional ou não quer um uso tão profissional, aí o iPad Air com chip M1 pode ser também uma ótima opção, porque ele não é tão caro e ele vai ter a possibilidade de você espelhar a tela caso você seja professor ou caso você tenha que fazer apresentações de data show, tá? Então tem essas diferenças que são pontuais, mas que são importantes. Então, na minha opinião, no frigir dos ovos, o iPad Air com chip M1 e o iPad 10 acabam sendo uma opção mais interessante ali no dia a dia para quem não quer uma potência tão grande, não quer algo tão premium que custa tão caro. Esses dois dispositivos acabam ficando num valor mais interessante. Inclusive tem link aqui na descrição com os dois aparelhos com o menor valor possível que a gente tem visto normalmente no Mercado Livre, mas o mais importante, em lojas de confiança para você não se lascar. E quando nós vamos aqui para o software dos três dispositivos, nós temos exatamente a mesma coisa. iOS 17, iPadOS, e eles vão receber o iPadOS 18 também agora. Vão receber o iPadOS 19 também, então eles vão ficar atualizados por muito tempo. Com a diferença de que o iPad 10 não vai receber recursos de inteligência artificial, já o iPad Air e o iPad Pro vão receber. É algo importante? É claro. Bom, pra mim não é tão importante assim, tá? Então, no geral, no frigir dos ovos, o iPad 10 ainda é uma ótima opção para quem não tem uma grana estratosférica, mas que ao mesmo tempo quer pegar uma máquina bacana. Tem um dinheirinho melhor ali, uma graninha um pouquinho a mais, e quer utilizar ali, no caso, uma saída USB para monitor e quer utilizar a Apple Pencil 2, só que sem as funções de hover, por exemplo, aí o iPad Air com o chip M1 pode ser sim uma ótima opção. Agora você quer gastar mesmo, você quer pegar o que há de melhor, o iPad Pro vai ser uma opção mais interessante para você. Aí vai da sua carteira, vai do que você acha que você vai dar de utilidade para os dispositivos e também, claro, né, da oportunidade que você tem de compra. Lembrando, na descrição tem um link para vocês. Clique num desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até amanhã.